E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje, pessoal, nós começamos esse vídeo falando sobre o risco de um colapso sistemático no sistema financeiro europeu. E quem tá dando esse alerta é justamente o Conselho Europeu de Risco Sistêmico. Então toda aquela treta que a gente vem comentando lá da Libra, Reino Unido, aumentando com aqueles pacotes expansionistas, né? Então eles que estão com uma inflação elevadíssima, agora estão com propostas e pacotes expansionistas. Ontem o Banco Central da Inglaterra interveio para não ocorrer um crash no mercado. Ontem quase que ocorre um momentum Lehman lá no Reino Unido, lá no velho continente, quase que ocorre um momento Lehman por lá. E aí o Banco Central da Inglaterra teve que intervir, teve que recomprar títulos. Essas recompras de títulos é justamente os quantitative easing que acontece nas expansões monetárias. Então, em meio a uma política contracionista, gente, olha que loucura que a gente está vivendo. Em meio a uma política contracionista para conter a inflação, eles estão fazendo uma política expansionista de recompra de títulos sem data para acabar. Estão injetando dinheiro na economia. O que vai acontecer com a inflação, pessoal? O que vai acontecer com a Europa? A gente vai aprofundar essas questões nesse vídeo. Vamos falar de indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos que vão dar aí o passo do aperto monetário para a economia americana. Muita coisa bacana nesse vídeo, pessoal. Te convido a assistir até o final e compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, porque o bicho tá pegando. Então vamos compartilhar a tela aí aqui, pessoal. Mas antes, deixa eu fazer um convite para você, porque hoje é o último dia para você aproveitar os descontos na Insider utilizando o cupom PELISSARO20, utilizando o nosso cupom PELISSARO20. Acaba no dia 30 de setembro aí esse cupom. E lá, pessoal, na Insider você vai poder comprar sua Tech T-shirt, que é essas camisetas aqui, feitas à base de modal, que não desbotam, não amassam, que eu utilizo. Essa aqui é a long, né? Então manga longa. Tem aqui, pessoal, esse moletom fantástico, gente, que é lançamento, que é o Heavy Hoodie. Ó, com bolso canguru. Gente, esse moletom aqui é muito massa, tá? Eu adorei aqui, ó. Estiloso, maneiro aí pra você utilizar no seu dia a dia, tá? Então toda a loja da Insider, pessoal, tá com 20% de desconto até o dia 30 de setembro. Últimas horas aí, utilizando, claro, o cupom PELISSARO20, pessoal. Utilizando o cupom PELISSARO20, toda a loja da Insider com 20% de desconto. Conhece lá, produtos de altíssima qualidade. Tem masculino e feminino, eu tenho certeza que você vai gostar, pessoal. Link aqui na descrição, utilize o cupom PELISSARO20, toda a loja com 20% de desconto em produtos de altíssima qualidade. Gente, vamos cair para dentro então, para falar sobre as últimas notícias. Os principais reguladores financeiros da Europa emitiram um aviso sem precedentes sobre os riscos severos à estabilidade financeira. O bicho está pegando. As coisas estão esquentando na macroeconomia e nós vamos agora aprofundar então esses assuntos para justamente entender o que está acontecendo, os riscos de como isso pode afetar os nossos investimentos e, claro, como é que a gente pode aproveitar esses movimentos para proteger o capital e também multiplicar o nosso capital. Aqui na sua tela está os títulos da dívida pública do Reino Unido longos, né, de 30 anos. Você consegue ver uma elevação, uma alta desses títulos justamente quando eles começaram com aquelas maluquices aí de expansão monetária, de aumentar gastos, né? Então eles estão com esse discurso justamente, a gente já trouxe aí em vídeos passados, e aí os juros começaram a se elevar justamente porque o risco dessa economia aumenta. Se você vai emprestar o seu dinheiro para uma economia aí que começa a elevar o seu risco, né? Você vai querer um prêmio maior. E aí é justamente o que está acontecendo. E agora, pessoal, o que nós estamos vendo aí é uma correção justamente abrupta, né? Chegou aí a 5% e agora está em 3,96%. E aí, pessoal, essa correção aconteceu justamente por conta da intervenção do Banco Central da Inglaterra, né? Ontem que a gente comentou, o Banco Central interveio, comprou títulos e essa compra de títulos faz justamente aí o preço desse título caiu, o preço do título corrigir, né? O preço do título aumenta e a taxa cai. Então essa que é a grande jogada. E aí, pessoal, esse movimento aqui chama atenção porque essa política de comprar títulos é justamente o quantitative easing, é justamente uma expansão monetária que está acontecendo em meio a uma política de contração monetária. Então o que os caras eles estão tentando fazer, né? Em meio a essa loucura aí, pessoal, também a gente comentou na live de ontem, de quarta-feira, sobre as hipotecas do Reino Unido que são
variáveis, igual aquela questão lá do subprime, vocês lembram? Da bolha imobiliária? Então, pessoal, essa loucura que a gente está vivendo parece uma mistura de várias bolhas. Tem a bolha de tecnologia, tem uma mistura de bolha imobiliária. E aí, pessoal, nós temos o risco do mercado imobiliário asiático, americano e agora também europeu de maneira geral. Lá no Reino Unido, a gente comentou ontem sobre as hipotecas de renda variável e que com essa elevação da taxa de juros pode comprometer aí as economias das pessoas, podem fazer com que as pessoas consumam menos, com que elas não consigam pagar as suas hipotecas e aí se instale, né, um risco sistêmico no sistema financeiro, com as pessoas não honrando as suas dívidas e aí também se alastrando nos balanços das empresas, com as pessoas consumindo menos e aí vai todo aquele dominó que a gente comenta, né? As pessoas perdem poder de compra, afeta o consumo e aí leva justamente a economia a uma recessão, leva a uma revisão dos balanços para baixo e isso, claro, vai afetar os preços dos ativos de renda variável. Por isso que é tão interessante observar o que está acontecendo, né? E aí, pessoal, saiu no Financial Times que a Europa está aí para enfrentar um risco grave para o sistema financeiro. A Europa está enfrentando risco grave para o sistema financeiro, alerta justamente os reguladores desse mercado. Então, os principais reguladores financeiros da Europa emitiram um alerta sem precedentes sobre riscos graves para a estabilidade financeira após concluir que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode criar uma combinação tóxica de desaceleração econômica, queda nos preços dos ativos e estresse no mercado financeiro, pessoal. O Conselho Europeu de Risco Sistêmico, responsável por monitorar e prevenir perigos para o sistema financeiro da região, emitiu o alerta após se reunir na semana passada e decidir que a crise energética desencadeada pela guerra e as sanções, que eles não falam aqui, né, na Ucrânia, colocou o sistema financeiro em uma posição precária. Então o sistema financeiro, diz eles aqui, que está em uma posição precária, pessoal. As preocupações com a saúde do sistema financeiro da Europa aumentaram desde que o conflito na Ucrânia elevou os preços da energia, levando a inflação a altas de várias décadas, levando os bancos centrais a aumentar as taxas de juros agressivamente e provocando uma liquidação nos mercados de títulos e ações, pessoal. Lembrando, né, que quando a taxa sobe, o preço do título cai. E estava lá rolando um problema das pensões, pessoal. Exatamente, as pensões, os fundos de pensões estavam com problemas de liquidez. Então, os fundos de pensões estavam com problemas de liquidez. Por isso que aquilo que a gente falou no início do vídeo estava acontecendo, essas intervenções do Banco Central para intervir nos títulos, né? Justamente aí porque poderia ontem acontecer um momento Lehman, né? Uma quebradeira aí nos mercados ou os mercados começarem a ter problemas, né? Então, isso afeta justamente, isso distorce, né, justamente os mercados de títulos e de ações, pessoal. Até derrubei minha caneta aqui. Eles identificaram 3 fontes principais de riscos sistêmicos: a deteriorização das perspectivas macroeconômicas, os riscos para a estabilidade financeira decorrente de uma possível correção acentuada do preço dos ativos e as implicações de tais desenvolvimentos para a qualidade dos ativos. Eles também pontuaram aqui como um risco sistêmico o mercado imobiliário, uma preocupação recorrente então da instituição ainda era uma fraqueza potencial, né? Então justamente com o aumento das taxas de hipoteca e o agravamento da capacidade de serviço da dívida devido a um declínio na renda das famílias, podem exercer pressão descendente sobre os preços da habitação e levar aí à materialização de riscos cíclicos. Então tá aí então esse problema do endividamento, né, e dessa questão do setor imobiliário. Ele também se listou o aumento do risco de inadimplência no setor de propriedades comerciais, ataques cibernéticos a instituições financeiras e o aumento do custo da dívida governamental, altas à medida aí então que as taxas de juros aumentam. Claro, pessoal, a gente até havia comentado sobre isso. Nunca se teve uma economia tão endividada, tanto governos endividados quanto as famílias e as empresas. Então, se o juro começa a aumentar, as despesas das famílias aumentam com a dívida. Imagina o governo agora gastando mais, o governo lá gastando mais, com a dívida aumentando e com os juros aumentando, fazendo a dívida ficar ainda maior. O que vai acontecer, gente?
Então, é esse o risco sistêmico que a gente está vendo, né? E não é só o governo endividado, mas também as famílias endividadas. E em meio a tudo isso, o governo lá tá cortando impostos. Gabriel, você é contra cortar impostos? Não. Só que quando você corta impostos, você tem que cortar também as despesas. Só que os caras estão gastando mais, estão reduzindo a arrecadação, então eles vão ter que se endividar provavelmente mais para financiar as operações. E aí como é que vai ficar a inflação, seus capitalistas? Como é que vai ficar a inflação? Então, ontem, né, medidas de emergência na quarta-feira para evitar um derrame no setor de pensões do Reino Unido, que poderia ter sido o momento Lehman do Reino Unido. Então, justamente o que a gente estava comentando, né, pessoal? Com essa distorção ali nos títulos, com esse aumento das taxas, os preços caem, os fundos de pensão aparentemente estavam alguns com problemas de liquidez, tá? E aí ocorreu então essa intervenção para evitar uma quebradeira, gente. Ontem, na live de ontem aqui do canal, eu comentei, né, justamente sobre essa questão do Banco da Inglaterra fazendo essa intervenção justamente para apaziguar o mercado, só que isso é justamente o contrário da política contracionista que eles estavam fazendo para combater a inflação. A grande treta é que eles injetando dinheiro, comprando títulos, né, injetando liquidez na economia, eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram em 2020. Vão fomentar a inflação. A grande sacada, pessoal, é que muito antes de 2020, né, eles criaram uma distorção na economia, com juros baixos, com expansão monetária, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Isso vem acontecendo. E é a mesma coisa que você der a cachaça pro bebum. Vocês, em 2020, fizeram uma festa, dinheiro grátis para todo mundo, né? Tanto é que naquela matéria do Financial Times, eles falam aqui, ó, o sistema financeiro europeu passou relativamente ileso pela pandemia. Não é que ele passou relativamente ileso pela pandemia. Os caras fizeram uma festa, injetaram dinheiro. No curto prazo funciona, só que depois tem um preço. É a mesma coisa que você comprar cachaça pro cachaceiro, né? Você fazer uma festa, todo mundo vomita aquela bagunça, depois você vai ter que limpar a bagunça. Depois você vai ter que pagar a fatura do cartão que você comprou a cachaça no crédito. Então o custo daquele movimento lá que aconteceu na Pand tá chegando. O custo chegou. O custo do que aconteceu chegou. Que é a inflação. Só que agora com essa guerra, com as sanções, o negócio escalou ainda mais, né? E aí, pessoal, a gente já vê aqui a inflação, por exemplo, na Alemanha, batendo recordes. Então, a inflação alemã atinge aí os 2 dígitos pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, gente. Então é recorde na inflação alemã. Chegou na casa dos 10% e antes estava 7,9% em agosto. Então você vê aí uma elevação acentuada na inflação. Isso não é só ali na Alemanha, né? É na Europa toda. Muito relacionado com a questão do gás. E aí, pessoal, como a gente falou nesse vídeo, a guerra vai se agravar após sabotagem no Nord Stream. Agora a perspectiva do gás russo para a Europa novamente foi praticamente descartada. Com esse rompimento do Nord Stream que aconteceu, que a gente falou aqui no canal, tá praticamente descartada. A paz ali tá praticamente descartada. O abaixamento, né, a queda das sanções também, porque o gás não vai poder ser reconectado. O rombo, o estrago, pelo que eu tava vendo que aconteceu lá na tubulação, não vai ser possível consertar aí para esse inverno. Então a Europa realmente vai ter problemas de energia, vai ter problemas aí financeiros. E claro, isso deve poder se espalhar para o mundo todo. Se acontece um problema lá na dívida, por exemplo, desses países, esse medo, né, que se instala pode sim se alastrar para o mundo todo. Se acontece um efeito Lehman lá, esse medo pode se espalhar aí para o resto do mundo, né? Então esse que é o grande problema que eu vejo aí para a renda variável. Então realmente aí é uma situação bem complicada lá na Europa, né? A gente vai continuar acompanhando, pessoal. Vamos dar sequência aí ao nosso resumão, para não ficar muito longo, já vamos para os Estados Unidos então. Porque saiu um indicador novo que pode dar aí ritmo para o aperto monetário na próxima reunião do Fed, elevação de taxa de juros. Hoje, pessoal, saíram os dados do seguro-desemprego, dos pedidos de seguro-desemprego, que vieram abaixo do esperado. Aparentemente é uma notícia boa, porque a economia americana continua pujante. Só que a questão ruim é que se esperava que a economia começasse a arrefecer com esses apertos monetários, justamente para arrefecer a inflação. Só que o que a gente está vendo é que a economia continua pujante, dado que ainda o desemprego
não começou a aumentar. O custo daquela festa que aconteceu vai ser pago agora e vai precisar gerar desemprego, vai precisar desacelerar a economia para justamente combater a inflação na redução do consumo, né? E aí, pessoal, a grande jogada é que esses dados desanimaram o mercado hoje, já que provavelmente a inflação vai aí persistir, pelo menos não teremos uma deflação muito considerável no próximo indicador de inflação, pelo menos a perspectiva, né? E aí hoje o Wall Street abre em baixa com preocupações de recessão econômica. Os índices acionários dos Estados Unidos abriram em baixa nesta quinta-feira, uma vez que as preocupações de uma desaceleração econômica global, devido ao aumento agressivo dos juros e os riscos de contágio de uma turbulência nos mercados britânicos, deixavam os investidores avessos ao risco, pessoal. Então tá aí, várias faíscas nessa piscina de combustíveis, né? O medo pode ser visto aqui, por exemplo, no índice VIX, que hoje deu até uma alta que passou dos 10%, agora fechando em 5,7%. O índice VIX, que é o índice de volatilidade do S&P, que também indica aí a aversão ao risco do mercado, né? Então, ele que está em alta. A bolsa, como é que está o S&P aí, um dos principais índices de ações do mundo? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, baixa, tá aí com queda de 2,11% hoje, testando justamente essa região de suporte. Ele chegou a vir abaixo dessa região de suporte amarela que eu venho destacando para vocês, mas voltou para dentro dessa região de suporte. A minha perspectiva ainda é que, como os mercados não caem em linha reta, o mercado ainda possa entregar uma alta antes de voltar a cair. Quem sabe pode testar lá os 4.000 pontos, né? Como a gente comentou na live de ontem, então, a gente pode ver ainda altas de curto prazo no mercado, mas são apenas respiros, né? Na minha opinião, para a continuidade da baixa, dado aí a situação macroeconômica de aperto monetário. A não ser que os bancos centrais comecem a expandir a economia. O Banco Central da Europa, do Reino Unido, da Inglaterra, está fazendo isso. Curioso, né? Porque os caras têm uma inflação elevada, eles precisam contrair a economia. Então, ao mesmo tempo que eles estão com uma política contracionista, eles fazem uma política expansionista, né? Então, a não ser que os bancos centrais deem a louca, mandem a inflação para casa do caramba e comecem a expandir a economia, é difícil, né, imaginar os mercados de renda variável tendo aí altas. Mas, como tudo nesse mundo pode acontecer, como o mundo está de ponta cabeça, a gente precisa observar se essas políticas expansionistas não vão aí, não podem, né, justamente fazer o mercado subir, justamente por conta da abundância de liquidez e também para buscar aí se proteger da inflação, tá? Ativos para se proteger da inflação nesse cenário iriam se beneficiar, né? Ativos escassos. Pessoal, a gente vem comentando aí sobre as opções de put, o aumento da busca por opções de put, aquelas opções de venda que se beneficiam justamente nos momentos de queda do mercado. Então, nos vídeos passados, a gente comentou sobre isso, tanto os institucionais quanto o varejo estão buscando, como nunca, essas ferramentas, esses derivativos, para se beneficiarem de possíveis grandes correções nos próximos meses. E aí, né, pessoal, fica o convite também para você buscar esses conhecimentos. Aqui abaixo dos vídeos tem o botãozinho Seja Membro, para você se tornar membro do canal e ter acesso às opções que eu garimpo. Só se tornar membro do canal nível 3. E aí você vai ter acesso a essas ferramentas, né, que os investidores estão buscando agora. Caso você queira aprofundar os seus conhecimentos e aprender a garimpar as opções por conta própria, entender o que é uma opção, né? Caso você não saiba nada sobre opções, aqui no Clube dos Capitalistas 2.0, que é o meu treinamento, que inclusive depois de sexta-feira vai aumentar de preço, aqui, pessoal, você vai aprender tanto as opções, como garimpar, o que é, né, como funciona, aonde comprar. Então você vai aprender isso e também você vai aprender aqui outras áreas de conhecimento que vão te ajudar aí a ter mais conhecimento para tomar melhores decisões, né, e surfar essas loucuras que a gente está vivendo. Aqui você vai aprender sobre bases econômicas, e aqui você, entendendo as bases econômicas, você entende como as bolhas são formadas e por que elas estouram. Você tem background para entender por que as coisas acontecem, e você tendo esse conhecimento, você, claro, vai conseguir tomar melhores decisões. Você vai aprender a montar sua carteira antifrágil, vai ter aqui então o módulo de opções, vai ter aqui, pessoal, o módulo de indicadores de ciclo, para você saber o momento do ciclo que você está, e você sabendo o momento do ciclo que você está, você vai conseguir se posicionar, gerenciar ali o seu dinheiro de maneira mais inteligente,
com a finalidade de proteger o seu capital e, claro, multiplicar o seu capital, vai ter aqui um módulo de criptomoedas para você dominar os ciclos das criptos também. Esse conhecimento aqui me permitiu comprar criptomoedas em 2019, quando todo mundo estava fugindo desse mercado, e vender em 2021, quando todo mundo estava otimista. Me permitiu colocar o lucro no bolso só por dominar os ciclos das criptos. Então realmente é um treinamento muito completo. Em apenas um curso você tem várias áreas do conhecimento aí que vão te ajudar a surfar melhor aí esses movimentos econômicos. E claro, né, pessoal, tem o grupo do WhatsApp também para você trocar ideia com os alunos e tirar suas dúvidas. Link aqui na descrição para você entrar para o clube, pessoal. Todos os links também estão aqui na descrição de demais vídeos, das redes sociais. Te convido a dar uma olhadinha aqui embaixo. Por hoje, seus capitalistas, finalizo por aqui. Se esse vídeo engrandeceu algo na sua vida, deixa seu like aqui embaixo, compartilha pra galera. O bicho tá pegando e é hora de buscar o conhecimento. O melhor investimento que você vai fazer agora é em você mesmo, é no conhecimento e é em observar o que está acontecendo para você não ser pego de surpresa. Vocês aqui do canal, com certeza, não vão ser pegos de surpresa e vão conseguir surfar esses movimentos que estão por vir. A gente finaliza por aqui. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.